paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na sua casa, podermos louvar o seu santo nome e podermos ouvir a sua santa e bendita palavra. Glória a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema bênçãos espirituais concedidas. Muito bom se sentir abençoado. Glória a Deus. Muito bom ter paz no coração, saúde no corpo, recursos financeiros disponíveis. Mas será que isso é suficiente? Será que nas coisas materiais nós devemos ter toda a nossa motivação? Será que o que é natural, ele deve ser a força que nos move a acordar todos os dias? O que dizer do eterno? O que dizer do espiritual? São pensamentos que nós temos trazido à reflexão já há algum tempo. A condição de nós pesarmos o espiritual em detrimento do natural. O que é que vale mais? O que nós temos investido o nosso tempo e as nossas vidas? Helena, o verso que nós meditamos na nossa igreja no último culto foi Efésios 1:3, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Bênçãos espirituais não necessitam de ser renovadas, como a habilitação do carro ou o seguro. Elas são eternas. Nosso Deus não nos promete algo com data de validade, mas a sua bênção é algo que alcança o nosso passado, abençoa o nosso presente e nos segue por todo o nosso futuro, pelos tempos por vir. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém. A palavra de hoje tem como título Em Cristo. É o cerne de todas as coisas. Em Cristo. Fazer, pregar, se alimentar, orar, viver, comer, trabalhar, estudar, tudo nós temos que fazer em Cristo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o livro de Efésios, capítulo 1. Não que outros cultos você não tenha que ter a sua atenção voltada ao que eu estou falando, mas esse em especial, esse versículo que nós vamos meditar, o versículo 4, ele é um verso muito profundo no sentido de ensinamentos de eleição e predestinação. E se você não estiver prestando atenção, dúvidas que porventura você tem, vão continuar. Efésios capítulo 1, verso 2, verso 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13 em diante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados
segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos. Tu és bendito, tu és adorado, tu és o santo Deus. Tu és aquele, Pai querido, que merece toda a glória, honra e louvor. Queremos colocar a nossa vida na tua presença, pedindo a ti que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe e fale conosco. Peço que o teu Espírito Santo me utilize como instrumento da tua vontade nessa noite, para trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Em Cristo. Se você reler esse primeiro capítulo de Efésios, os primeiros 14 versículos, você vai ver bastante vezes a expressão em Cristo. Porque o propósito de Paulo é trazer realmente a importância de Cristo dentro do cristianismo, a importância de Cristo dentro da palavra, dentro das nossas vidas. O versículo que nós vamos meditar unicamente hoje é Efésios 1,4, que diz: Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que pelo amor fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. O apóstolo Paulo, ele volta mentalmente ao passado, e ele vem falando de um tempo antes da fundação do mundo, um tempo que não era tempo, antes da criação, antes de o tempo ter começado, para uma eternidade anterior em que somente o próprio Deus existia na perfeição do seu ser. Nós, como seres humanos, não conseguimos entender muito bem. Manu, por favor, sente do lado da mamãe. Nós, como seres humanos, nós temos um pouco de dificuldade de discernirmos coisas como essa, de não haver nada, de haver um vazio em que há apenas a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é nesse tempo que o apóstolo Paulo está trazendo a nossa atenção. Naquela eternidade antes da criação, Deus fez uma coisa a partir de Cristo, que é o seu Filho unigênito, para nós. Ele se propôs a nos tornar filhos adotivos. Naquele tempo, que não havia tempo, Ele determinou sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de indivíduos, o futuro. Um futuro ao lado dele. Um futuro de pessoas que não andariam segundo a sua própria vontade, mas que andariam segundo o propósito e a vontade de Deus. Quem fez isso foi Ele. Note-se bem a declaração: Ele nos escolheu nele. Deus nos escolhe em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. A posição dos pronomes é enfática. Deus colocou a nós na sua mente. Ele criou as nossas vidas e Ele escolheu cada um de nós. Ele, na sua mente, já idealizou cada um de nós. Cor de cabelo, estatura, cor de pele, cor de olhos, tom de voz, nossa impressão digital. Para nós é algo que é meio surreal, mas é exatamente isso que Deus fez antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu nele, e Ele colocou a nós na sua própria mente. E Ele resolveu nos tornar, quando nós ainda nem existíamos, seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo. Cristo é o centro. A obra redentora de Cristo está no centro de tudo. Foi uma decisão específica, e esse verbo dele escolheu é algo que eu já falei para vocês há 2 semanas atrás, de um tempo verbal dentro da literatura grega, chama aoristo, que é um tempo verbal que ele pode ser aplicado no passado, no presente e no futuro. É algo que é contínuo, ele vai se desenrolando. Essa escolha de Deus, ela ocorreu num tempo fora do tempo e continua se desenvolvendo nas nossas vidas,
no dia que se chama hoje, e vai nos acompanhar até o dia da nossa morte. Surgiu também do seu favor inteiramente merecido, visto que nos escolheu para sermos santos e irreconhecíveis perante Ele. O que mostra que para nós, na sua mente, quando Ele nos escolheu, nós éramos inimigos dele. Antes de Cristo você era inimigo de Deus. Mesmo sendo escolhido dele, o sangue do Cordeiro, para Deus ainda não estava sobre a sua vida. Ele te escolhe, Ele te chama, você sem nenhum tipo de merecimento. É uma grande dificuldade que o ser humano tem, porque ele gosta de se medir em relação a outros seres humanos. Eu gosto de me medir com o Hitler, eu gosto de me medir com o presidente, eu gosto de me medir com o cristão que não é cristão verdadeiro, mas nós nunca buscamos um modelo verdadeiro para que nós venhamos a nos comparar. E esse modelo sempre é Cristo. Eu não sou modelo de nada para vocês. A minha família não é modelo de nada para vocês. Nós temos que sempre buscar o modelo da Santíssima Trindade ou a figura de Cristo como um exemplo pessoal. Essa condição da escolha surgiu do seu favor inteiramente merecido, porque nós éramos ímpios e culpados, e não merecíamos a adoção, mas sim a condenação. Nós não merecíamos nada. Nós temos que eliminar das nossas mentes essa condição de que nós merecemos coisas. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma vida próspera, eu mereço ser rico, eu mereço ser emocionalmente. Você não merece nada. O grande problema do mundo hoje é essa autoconfiança, ou essa perspectiva de que eu mereço. Nós estamos chegando no fim do ano, e muitas pessoas, tenho falado isso ano após ano, vão meter o pé pelas mãos no sentido de gastos, e vão gastar mais do que podem, porque eles acham que eles merecem. Trabalhei o ano inteiro, eu mereço, eu posso gastar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, e não há problema nenhum, desde que seja algo programado. Mas o que acontece no final do ano, a gente vê as pessoas enchendo as mãos de sacolas sem recursos para aquilo, e depois reclamam do próprio Deus porque faltou recurso para as coisas básicas. É muito legal você viajar, mas desde que quando você volte, você tem recursos para você comer, pagar a sua luz, pagar as suas contas. Porque senão aquela pequena memória, aquela pequena lembrança, ela vai ficar no passado apenas como uma lembrança, e uma lembrança amarga. Paulo repete a mesma verdade com palavras diferentes, e ele diz: em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, ou beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Não há como você pagar as coisas de Deus. O teu tempo de oração é nada. O seu tempo de consagração é nada. Todas as nossas palavras e as nossas ações diante das ações de Deus são nada. É Ele que fala que não é nada. Todos acham difícil a doutrina da eleição. Não fui eu quem escolheu a Deus. Sim, você escolheu a Deus, mas escolheu a Deus a partir de uma escolha divina dele antes do tempo. Não fui eu que me decidi por Cristo. Sim, você realmente o fez livremente, mas somente porque Deus primeiramente tinha te escolhido em favor dele. Nós, como seres humanos, nós não escolhemos o que é eterno e o que é espiritual. Nós lutamos para viver o que é natural. Tenho 55 anos. E aí a gente estava brincando lá com a Heloísa lá fora. Toda uma vida para frente. Tudo algo para viver. Vejo a idade de pessoas mais velhas e falo assim, é um ciclo que está caminhando. E eu falei já para a Rosângela, eu tenho que aproveitar minha mamãe, porque ela tem 80 e poucos anos, não há expectativa dela viver mais 20 anos. A expectativa cada vez diminui mais. E a gente tem que aproveitar essa vida, porque o nosso próximo encontro é com o Eterno. A Escritura não esclarece em lugar nenhum o mistério da eleição. Por que eu e não ele? Por que você e não eu? E devemos ter cuidado com as pessoas que procuram estabelecer regras e metas, ou normas. Não, você vai ser salvo se você usar o cabelo assim.
Você vai ser salvo se você usar terno para pregar. Você vai ser salvo se você der o seu dízimo ou se você não usar maquiagem. E as pessoas elas ficam estabelecendo padrões humanos para algo que é eterno. Em lugar nenhum das Escrituras se fala qual foi o padrão. Não existe isso. Mas nós temos dentro desse versículo 3 verdades importantes que nós temos que aceitar e lembrar, mesmo que muitas vezes nós não entendamos. Há coisas dentro das Escrituras que são mistérios e elas não vão ser reveladas para você. Muitas coisas você simplesmente obedece. Isso acontece muito no relacionamento de pai com filhos. Às vezes eu posso dar um comando para minha filha que ela não entende, mas que ela, como minha filha, dentro da minha casa, ela tem que obedecer. É o que nós temos feito com as crianças. Então eu chamo a atenção de uma criança. Enquanto você fica entretendo a criança, para a criança, o importante não é o que está sendo falado, é o que ela está fazendo. É o bichinho, é a folhinha, é isso, é aquilo. Entenda que tudo isso é um processo de você ensinar a criança. Ou você se dedica a ensinar, ou ela vai continuar com dificuldades. Hoje mandei a mensagenzinha lá, e aí me responderam: fulano está com dificuldade de vir no horário, deixa para trás. Às vezes a pessoa, para aprender, ela tem que ser chacoalhada de uma maneira que ela entenda que a coisa que está sendo falada é séria. Se a criança não entender isso, se você não ensinar, ela vai continuar do mesmo jeito. Se eu não me dedicar no ensino para você, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai entrar na igreja, você vai continuar não entendendo nada, vai continuar com as suas lutas e dificuldades, porque você vai continuar sendo um bebê espiritual, como é Manu, como é Helena, como é Heloísa. Eles têm entendimento, mas se você não cercar e você não forçar algumas situações, a pessoa continua na mesma coisa. 3 verdades importantes para serem aceitas e lembradas. A primeira delas: a doutrina da eleição é uma revelação divina. Não é uma especulação humana. Não é algo que nasceu em Calvino. Não é algo que nasceu com Agostinho. Não é algo que nasceu com Lutero. Nem com qualquer outro homem. É uma revelação divina. É sem dúvida uma doutrina bíblica. E nenhum cristão bíblico pode ignorar a doutrina da eleição. Conforme o Antigo Testamento, Deus escolheu Israel dentre todas as nações do mundo para ser seu povo especial. E não era porque Israel era bom. Se você já leu as Escrituras, você vê como era o povo de Israel. Leia Êxodo, Deuteronômio, Crônicas, Reis. Leia Samuel, leia a figura dos profetas, o que acontecia, até Malaquias, o que aconteceu para Deus ele chegar ao ponto de mandar tanto as tribos de Israel, as 10 tribos, como as 2 tribos do sul, para o cativeiro, e padecer, e sofrer, e deixar o povo lá no Egito por 400 anos gemendo. Quando Deus escolhe Israel, ele não escolhe porque Israel era bonzinho. Ele escolhe porque ele decidiu amar Israel. Conforme o Novo Testamento, ele está formando uma comunidade para que sejam santos. No verso 1 nós falamos, o apóstolo Paulo, de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Deus está formando um povo para ele. Um povo que sim é composto em parte pelo povo judeu, mas em grande parte pela minha vida e pela sua vida. Seu povo santo, um povo especial. Não devemos, portanto, rejeitar a ideia da eleição como se fosse uma estranha fantasia dos homens. Entenda que os ensinamentos de Deus eles são racionais. Você tem que começar a coisa, olhar para as Escrituras de uma forma racional e não de uma forma emocional. Devemos aceitá-la humildemente, embora não a entendamos completamente. Ninguém espera que você entenda a doutrina da eleição completamente. Apenas que você entenda que quem está falando é Deus. E se Ele está falando, algumas coisas você vai entender e outras coisas não, mas todas você tem que ser obediente. Devemos aceitá-lo humildemente, como uma verdade que o próprio Deus revelou. O próprio Calvino pregou esse sermão de Efésios em 48 sermãos.
48 domingos ele pregou sequencialmente como nós pretendemos fazer. Ele disse, embora não possamos entender, quer por argumentos, quer pela razão, como Deus nos elegeu antes da criação do mundo, mesmo assim o sabemos, porque Ele nos declarou. É Ele que diz. E a nossa própria experiência testifica a nós mesmos de modo suficiente quando estamos iluminados pela fé. Se você se deixar levar pelo Espírito, você vai entender, ou você vai pelo menos aceitar que Deus ele te escolheu independente das suas qualidades, independente se você canta bem ou canta mal, se você ora mais ou ora menos, se você é fiel nos dízimos ou se não é. O amor de Deus não é condicional ao que você faz. Entenda isso. Ele não te ama mais porque você faz uma coisa ou te ama menos. De vez em quando eu brinco com a minha esposa, falo assim, se eu vejo um filme lá, tem uma lancha, ela fala assim, se eu tivesse esse bar com essa lancha, você me amaria mais? É brincadeira. Ela fala assim, eu acho que eu te amaria um pouco mais. Deus não tem essa variação. Ele continua te amando, porque Ele te ama a partir de Cristo. Ele não te ama a partir da sua ação. Primeira doutrina, primeira verdade, a doutrina da eleição e revelação divina. A segunda, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Tem pessoas que distorcem a doutrina da eleição e falam, quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo, então já que eu sou salvo, então eu vou fazer o que eu quero. Ignorância. Se a pessoa ela pensa assim, ela nunca foi salva. Ela não entendeu o Evangelho. Ela não entendeu o Evangelho que Cristo traz às nossas vidas, que é o Evangelho da morte das nossas vontades, não ao meu crescimento, ao meu engrandecimento. É verdade que a doutrina nos dá uma forte certeza da segurança eterna, visto que aquele que nos escolheu, nos chamou, certamente nos guardará até o fim. 1 Timóteo capítulo 1:12, ele diz que Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito, a nossa confissão de fé, até aquele dia, o dia do juízo. Você vai estar diante do Senhor, desnudo, sem as capas de santidade, sem o apelo de que você orou, porque você acordou 5 horas, 4 horas, 3 horas, ou porque você é missionário, ou porque você ajuda a igreja perseguida, ou qualquer coisa que seja. Naquele dia é você e Deus, somente. Mas nossa segurança não pode ser usada para desculpar o pecado, e muito menos para encorajá-lo. Parece que algumas pessoas imaginam um cristão falando para si mesmo, sou um membro do povo escolhido de Deus, salvo e seguro, então eu posso fazer como eu quero. Isso é uma verdade que aconteceu na igreja de Roma. As pessoas elas começaram a achar que se a graça ela vem numa medida maior sobre aqueles que são mais pecadores, então o que eu vou fazer, eu vou pecar mais. Romanos 6:2. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Se você realmente morreu para a sua vida, para o pecado, como é que você continua querendo viver na prática do pecado? O inverso é a verdade. Paulo escreve aqui que Deus nos escolheu em Cristo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível é a palavra no Testamento que diz sobre um sacrifício imaculado. Hoje nós não temos que matar mais bichinhos para restabelecer a nossa comunhão com o Senhor. Mas nós temos que buscar ter uma vida santa. Nós temos que buscar ser irrepreensíveis para que o Senhor nos receba como um sacrifício limpo e imaculado, como foi Cristo, morto na cruz do Calvário. O processo de santificação começa aqui e agora. Assim, longe de estimular o pecado, a doutrina da eleição o proíbe e, ao contrário, nos impõe a necessidade de uma vida santa, porque a santidade é a consequência da eleição. Se você gosta de ficar brincando com o pecado, você pode ter uma grande surpresa. Você pode ter uma grande surpresa no dia do juízo.
Há pessoas que vão estar diante de Deus. Leve muito a sério isso que eu já falei e vou falar de novo. Que vão receber, vão estar diante de Cristo e Cristo vai falar assim: eu não te conheço. Você deixou de encher a cara nos bares, você deixou de usar drogas, você deixou de se prostituir, você deixou de ter uma vida mundana, e Deus vai olhar para você e falar assim: não te conheço. Não te conheço, cuidado. O propósito da eleição é que nós tenhamos uma vida de santidade. Nós pecamos, sim. Eu peco, você peca. Talvez o verbo menos conjugado, mas mais praticado por nós é o verbo pecar. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Eu pecarei, vós pecareis, e a gente peca de todas as formas e maneiras. Em última análise, uma única evidência da eleição é uma vida santa. Para você saber se uma pessoa ela é eleita de Deus, veja como ela vive. Como que ela vive? Como que ela lida com as coisas espirituais? E como ela lida? O amor de Deus que nos predestina é recomendado mais por aqueles que levam vidas santas e semelhantes a Cristo, do que aqueles cujas tentativas de desembaraçar o mistério terminam em disputa sobre questões relevantes de lógica. Para de falar e viva. Tem tanta gente discutindo tanta coisa. Entrei num grupo essa semana de teologia lá, que eu dou aula, vou começar a dar uma aula num módulo lá em meados de novembro, e eles estavam com aquela discussão lá de entra lá, e exército, e acampar, e não sei o que. Eu coloquei lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei e sararei essa terra. Aí ele respondeu assim: mas nós temos que agir. E aí na sequência, a pessoa que é minha aluna, ela pegou e entrou em contato no particular, e eu já quebrei ela. Quando eu vi ela gravando o áudio, eu sabia que ela ia exteriorizar o coração dela. Eu falei assim: ô minha querida, mandei uma hora para ela assim: a paz do Senhor, que saudade, vou dar aula em novembro, espero te encontrar, mas eu acho isso. E ela começou o áudio e desligou 3 vezes. Aí quando eu vejo, eu vejo mansa. Concordo com você, pastor. Eu tenho orado, entendo que essa é uma ferramenta que nós temos, e é realmente uma ferramenta de utilizar a condição militar para uma intervenção quando o povo não concorda. Isso é salutar, não há problema nenhum, não. As pessoas não estão sendo rebeldes à ordenança de Deus. Há ferramentas que a Constituição dá para que vocês façam. E ela falou para mim assim: eu entendo isso que você está falando, mas eu entendo também que é uma ferramenta. Eu entendo que eu orei ao Senhor, tenho orado, buscado, tenho visto uma igreja dividida, e se o exército, as forças militares disserem para mim, é isso, eu vou entender que realmente é um juízo de Deus, e eu simplesmente vou me preparar para o que vem por aí. Perfeito, perfeito. Terceira verdade: a doutrina da eleição é um estímulo para a humildade. Primeiro, ela é bíblica. Segundo, é um incentivo à santidade. E terceiro, também é um incentivo, um estímulo para que você seja menos soberbo, menos orgulhoso. Nunca na nossa igreja eu escarneci o tipo de gente, onde quer que seja. No tempo que as pessoas congregavam na Embaixadora de Deus, eu nunca convidei Gabriel Sampaio, eu nunca convidei nem Felipe, Nicolas, eu não convidei ninguém. Meu objetivo nunca foi esse. Pelo contrário, eu falava: fique onde você está, para você ser bênção naquele lugar. Até que chega um momento em que você não pode mais estar. E aí você deixa de ser bênção para você começar a atrapalhar. E aí tudo bem, eu não tenho problema com isso. Mas eu sempre falei: olha, entenda que o que está sendo ensinado para você é algo para te trazer mais humilde, não mais soberbo. Fala para as pessoas dentro dos cursos de teologia que a gente dá. Não vá para a tua igreja achando que você pode ir lá e sair chutando o pé, chutando a porta, achando que o seu pastor não sabe nada. Não é o objetivo. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade, não um motivo para orgulho. Há quem pense que julgar-se membro do povo escolhido de Deus é um pensamento que eu sou melhor do que os outros. Não é essa a verdade. Não há,
porém, lugar algum para o mérito na doutrina da eleição. Não há. Você tem que entender que você é escolhido como os peões. Falei na escola bíblica dominical na semana passada e repeti hoje na abertura, falando que o exército de Cristo é o único que convoca doentes. Você não é são. Porque se você fosse são, você não precisaria do Senhor, não precisaria do médico dos médicos. Se você está aqui, é porque você precisa de Deus. Senão você não precisaria estar aqui. Se você tivesse pleno em sabedoria, em conhecimento emocional, você não estaria aqui. Por que você vai estar perdendo o seu tempo aqui? Nós estamos numa sala de aula porque nós queremos aprender. É por isso que eu bato na tecla na escola dominical, que a escola dominical ela é importante para as pessoas, mas é importante para que as pessoas interajam comigo no sentido de questionamentos. A gente não tem que divagar, nós temos que focar. Eu tenho dúvida nisso, me explica de novo, fala de outra maneira. Entendi? Vamos para a próxima. A escola secular funciona dessa maneira. Os professores vão trazendo conteúdo e conteúdo é colocado sobre conteúdo. Você entendeu? Entendi. Vamos para o próximo. Não é tempo de divagação, é tempo de crescimento espiritual. Nós temos que entender que o mérito na doutrina bíblica não existe. Não existe. Muito pelo contrário, Deus explicou especificamente ao povo de Israel que ele não o escolhera por ser o mais importante que as outras nações, ou por ultrapassá-las de alguma forma. Por que então? Simplesmente porque ele decidiu amar aquele povo. Ele decidiu amar aquele povo, da mesma maneira que ele falou assim: eu decidi amar a Isaac e me aborrecer de Esaú. Mas estavam os dois no ventre ainda. Eles não tinham nascido, não tinham feito nada. Me aborreci de um e amei ao outro. Ele decidiu. O amor é assim. A verdade da eleição divina, por mais numerosos que sejam os seus problemas não resolvidos, deve nos levar à justiça e não ao pecado, à gratidão e não ao orgulho. Em consequência, nós devemos ser de um lado santos e reconhecíveis e de outro vivermos para o louvor e honra e glória do Senhor. Você tem que buscar o seu crescimento todos os dias. Ninguém espera que você, de um dia para a noite, seja o the best, mas que cada dia você cresça um pouquinho. 1% de crescimento. Está faltando mel, cadê? Está lá fora fazendo o quê? Já. O que ele está fazendo lá? Nós temos que entender que nós estamos nessa terra para crescimento espiritual. Nós estamos nessa terra para que nós possamos cada vez mais nos conformar à imagem de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Se nós não fomos ainda subtraídos, é porque ainda temos algo a fazer e crescer nessa terra. Separei alguns pontos importantes dentro do contexto desse versículo da eleição divina. Primeiro, quem é o autor da eleição divina? Não é homem, mas é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, como já editamos. Certamente que isso de modo algum invalida a autoridade e poder de Deus Filho ou de Deus Espírito Santo, mas nós temos que entender que a eleição divina, ela ocorre pelo desígnio de Deus Pai, ponto. Ele é o autor disso, não é o pastor Paulo, não é a igreja XYZ, é o próprio Deus que estabelece a doutrina da eleição. Qual é a natureza? Qual a finalidade? Primeiro, eleger significa tomar algo ou escolher algo para si mesmo. Deus, ele decidiu escolher você. Ele fala: eu quero você comigo. E não é algo que eu ou você podemos negar, é algo que simplesmente nos envolve e nós passamos a fazer parte desse exército de Deus. Porque Deus, ele nos convence, Deus, ele nos atrai, Deus, ele nos traz para perto dele. Embora não se indique o motivo pela qual o Pai elegeu alguns, esse grupo foi escolhido para serem santos e reconhecíveis, porque antes disso você não era santo e reconhecido. Por mais que você insista em comparar-se com outras pessoas que vivem no seu dia a dia. Consequentemente, nós, dentre os quais o Pai elegeu, somos vistos como destituídos de santidade e desprezíveis. Sem Cristo, é isso que nós somos: desprezíveis, miseráveis.
Paulo não tenta explicar como e por que Deus fez isso, mas apenas compreende que quando os homens são confrontados com a manifestação da graça divina, a única resposta é a adoração. Quando você é confrontado por uma verdade divina, não tem que ficar explicando. Então às vezes eu confronto um de vocês e pergunto: por que você está fazendo isso? Mas é porque tal eu fiz, e aí foi no banco e teve que comprar um lanche. Não tem explicação. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para explicar nada. Nós estamos aqui para viver o que é que tem que ser vivido e adorar o Senhor. O propósito do culto é a adoração ao Senhor. Reconhecimento que apesar da vida cheia de mazelas que eu levo e você leva, Ele continua nos amando. Continua nos amando. Primeiro, o autor, Deus, segundo a natureza. Terceiro, o objeto. Para quem são a eleição? Para quem é a eleição divina? Não é para samambaia, não é para os cachorrinhos, não é para os animais, nem para o meio ambiente, apesar de que nós temos que cuidar do meio ambiente. Nós somos comissionados a cuidar das coisas que são colocadas nas nossas mãos. Mas o objeto da eleição não é a humanidade toda, mas eu e você. E apesar de Deus ter te escolhido, não tem mérito nenhum nisso, não há motivo de orgulho nisso. Pelo contrário, é a condição de você estar sempre se prostrando diante de Deus, agradecendo pela manifestação da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida. O objeto da eleição não é a humanidade toda, mas é o ser humano escolhido. O pronome nos deve ser entendido à luz do seu contexto. Paulo está escrevendo aos santos e crentes. Para quem que Paulo está escrevendo em Epístola aos Efésios? Aos santos e crentes. Primeiramente, da região de Éfeso, depois alcançando a mim e a você nos dias de hoje. Não são todas as pessoas, não são quaisquer pessoas, são pessoas específicas. Ele diz que o Pai nos tem abençoado. Abençoado quem? Aos destinatários da carta. A quem Ele destinou, primeiramente Efésios, e depois eu e você. O Pai nos tem abençoado, isto é, aos santos e crentes. Portanto, quando o apóstolo prossegue dizendo, assim como nos elegeu, ele não está falando de todo mundo. Se ele abre a carta dizendo que o destinatário daquela carta são santos de Éfeso, e nós temos que entender que essa carta ela transcende décadas, séculos e milênios e nos alcança. Essa eleição, ela não são para todos, elas são para aqueles que são destinados à carta. Continua o mesmo raciocínio. Quando o apóstolo prossegue dizendo, assim como nos elegeu, este nos não pode se referir a quaisquer homens, porque ele não teria sentido o que ele está escrevendo. O problema é que nós fazemos uma leitura da carta tão corrida, se lemos, que nós não passamos, não perdemos tempo ou investimos tempo para o quê? Atentar para o que o texto está dizendo. É como se você fosse num hospital e o médico, ele atestasse um medicamento para você e a enfermeira não anotasse, ficasse na cabeça dela e passasse por 10 pacientes, depois ela vai dar o que ela acha que ela tem que dar para você. É assim que nós agimos com a palavra que deveria ser verdade. Se você simplesmente ler as Escrituras, você já vai ser aquecido. Mas se você ler com meditação, você vai entender o que está sendo falado na carta e como aplicar aquilo. São ensinamentos preciosos. Seu fundamento nasceu em Deus, mas a base está onde? O fundamento da igreja, da sua plena salvação do princípio ao fim, consequentemente também a sua eleição está onde? Em Cristo, no Senhor. Ele é a base. Não pode ser um ser humano. Por isso que quando se fala de eleição, as pessoas falam assim, então você é calvinista. Não tem nada a ver. Calvino era um homem de Deus, cheio de falhas e pecados, que pregou o Evangelho com fortaleza, com perseverança, mas falho como eu e você. A base da minha crença não está em o que Calvino falou, em sim o que Deus falou.
Se Calvino falou algo que procede de Deus, ouça Calvino. Se eu falo alguma coisa que procede das Escrituras, ouça o que eu falo. O que não falo, você descarta. Hoje de manhã foi interessante, porque a Diane, ela falou assim: ah, pastor, então quer dizer que o contexto pragmático ele tem a ver com o que você está falando? Eu falei: o que é pragmático? Pragmatismo tem a ver com, se eu estou com uma igreja pequena como a que eu estou com vocês aqui, o que eu falo não é bíblico. Deus não está me abençoando. Isso é o que o pragmatismo diz. O pragmatismo diz que se você for numa igreja com 1.000, 2.000, 3.000 membros, com louvorzão, com jogo de luz e tudo mais, Deus está com você. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Fala que se você estiver próspero, rico financeiramente, você está com Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque diz que o próprio autor da vida, ele não tinha onde encostar a sua cabeça. Não tem referência. O fundamento, a base, a pedra angular da eleição e do cristianismo é Cristo. João capítulo 6, versos 37 e 39. A doutrina da eleição, ela é a base, ou melhor, ela é a raiz de todas as bênçãos que nós recebemos, porque ela foi concedida a nós antes do tempo. João capítulo 6, versos 37 e 39. A partir da eleição você recebe as bênçãos, sem eleição você está abandonado. E assim diz a palavra de Deus: todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. Em algum tempo você foi chamado por Deus, você não conhecia Deus, e de uma hora para outra você começa a ouvir aquele chamado como se fosse algo agradável a você. Enquanto era antes um ruído, passa a ser algo agradável. Você é atraído por aquilo, como você entrar numa cozinha em que está sendo assado um bolo lá de fubá, lá com aquele cheiro, você sente o cheiro, você é atraído por aquilo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei nesse dia, no último dia. Que nenhum perca de todos os que Ele me deu. Não são todos. Não são todos. Não são todos. Em consequência, visto que a eleição é desde a eternidade, que é o fundamento de todas as bênçãos subsequentes, e que além de tudo é nele, então Cristo não é apenas um fundamento, mas é um fundamento eterno. É algo em quem você tem que se apoiar todos os dias da sua vida. Se algum dia você mudar, se algum dia você sair dessa igreja, se algum dia eu cair da fé, continue firme no Senhor, porque Ele tem que ser o seu fundamento. Eu não sou fundamento de ninguém. Eu luto para cuidar da minha vida. Eu luto para tentar de uma maneira cuidar da minha esposa e da minha filha. Eu luto para tentar cuidar de vocês. Eu não sou exemplo. O exemplo é Cristo. Ele é o fundamento. Amém. Como entender que o fato de que é em Cristo que os santos e crentes foram eleitos? Foi determinado no conselho de Deus que em algum ponto do tempo essas pessoas viriam a crer em Cristo, e cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma história. É interessante, não só a condição da eleição, como a condição da pessoa começar a crescer em Cristo. Quando eu começo a fazer discipulado, eu sempre falo a seguinte frase: eu tenho todo o tempo para gastar com você, investir em você, mas eu não tenho tempo. E estávamos caminhando, eu e Nicolas, um tempo, e aí uma hora ele falou assim: eu não quero perder meu tempo com ele, eu também não quero que ele perca o tempo. E ele deu linha. Foi linha, deu linha. E aí a gente olha para as coisas de Deus, e você tem que pensar com uma imaginação bem Spielberg. Porque o Nicolas, ele estava vindo com a gente, havia a ensinação da mamãe, havia a ensinamento do André, havia as pessoas que estavam em volta, orbitando dentro do mesmo pensamento,
E aí o Nicolas acha que saiu desse contexto porque ele quis. Mas na verdade ele foi buscar mais. Olha que legal. Mas não é legal? Entendeu? Você tem que começar a pensar essas coisas. E assim que entra, eu lembro que naquele dia eu estava vendo lá, os dois lá, com pelo menos umas 2, 3 cervejas na cabeça, um chamando o outro, casa comigo, e tira chapéu, aquele negócio. Eu falei assim, essa história não acabou. Não acabou. Falei com a Rosângela, conversei com a Rosângela, assim, essa história não acabou aí. E aí a gente vê a ação de Deus. Essa condição do versículo fala que em algum momento esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. É a realidade, mas não são todos. Não são todos. Em consequência disso, que a eleição é desde a eternidade, nós temos Cristo como nosso fundamento eterno. Cristo, desde a fundação do mundo, foi o meu representante e seu representante. O que é um representante? A Vânia está precisando que seja feita uma documentação e ela não tem tempo. Ela fala, pastor Paulo, eu vou fazer uma procuração para você. Você passa a ser meu representante. Eu passo a responder pela Vânia. Deus coloca Cristo como nosso representante. Quando Satanás ele se levanta para intentar acusação contra o Espírito, contra os escolhidos de Deus, o Senhor ele levanta e fala assim, é eu que o justifico. Muito legal. É Ele que nos justifica. Além de representante, Ele é o nosso fiador. Se eles não pagarem, eu pago. Eu pago. É Cristo falando, quem paga sou eu. O preço era caro demais, eu pago. Cristo é o nosso representante e fiador. Fiador de todos aqueles que em alguma ocasião foram recolhidos deste mundo tenebroso. Isso foi necessário porque a eleição não é uma anulação da justiça divina. Parece que a eleição fala assim, então o Gabriel ele vive uma vida pecaminosa, então agora ele não tem mais pecado. Tem sim. Mas quando Deus olha para o Gabriel, ele não vê o Gabriel, ele vê Cristo. Esse era o preço. Esse era o preço. Como pode ser possível que Deus outorgue uma bênção tão imensa, tão gloriosa, como é a bênção da eleição a pessoas como eu e você, não merecedores? Isso é possível apenas devido à promessa do Filho. Salmos 40. Salmos 40, versos 7 e 8. 46. Então o Senhor, no meio de um redemoinho. Opa, desculpa, eu estou em Jó. Eu fiquei olhando aqui e falei, onde está esse texto? Salmos 40. Salmos 40, versos 7 e 8. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esse foi o compromisso de Cristo diante de Deus Pai, em que Ele falou, eu vou morrer por eles, eu vou fazer a sua vontade. Quando Cristo estava lá no monte do Getsemane, Ele ora e fala, Senhor, se possível, revoga as palavras de Salmos 47, 8, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E Deus se cala, Cristo entende que aquilo é um caminho a ser seguido, e Ele passa por aquilo que Ele tinha que passar. Em Cristo, os santos e crentes, ainda que inicialmente e por natureza completamente indignos, eles são justos aos próprios olhos de Deus, porquanto Cristo prometeu que satisfaria todas as exigências da lei em lugar deles, promessa que dele também completa o cumprimento. Então Deus, Ele olha para Cristo, você vai fazer isso, e Ele fala, eu vou fazer isso. Tá bom, se você vai fazer isso, aqueles que eu elegi, eles são salvos. E Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Gálatas 3,13 diz, maldito aquele que é pendurado no madeiro
E ele foi pendurado no madeiro por mim e por você. Ele se fez maldito por nós. Ele pegou uma dívida que não era dele e ele pegou para que ele pagasse. Essa justiça forense, essa justiça penal, essa justiça, ela é fundamental. Porque sem essa justiça, sem o cumprimento dessa justiça, a eleição não tem valia. As bênçãos espirituais que são designadas sobre a sua vida não têm valia. Por isso que o ato de Cristo, o estar em Cristo, ele é fundamental. A eleição, ela nasce de um voto que é feito de Cristo com Deus, a partir de uma ordenança de Deus para o fim. Amém, queridos? Amém. Só repassando, você não tem mérito nisso. Você não tem que entender completamente isso. E isso tem que fazer com que você seja humilde, não orgulhoso. Se as pessoas olharem para os seus olhos e as pessoas entenderem que você, se dizendo eleito, você não está dizendo que é melhor que elas vão te ouvir. Agora, se você encher o peito e achar que as pessoas elas são ignorantes porque rodopiam, ou fazem isso, ou fazem aquilo outro, se você entrar com o espírito orgulhoso, o que vai acontecer é que o seu papel de atalaia, ele foi maculado, e no dia do juízo, Deus ele vai cobrar sobre você. Ele não vai dizer que você foi justo, ele vai dizer que você foi injusto e orgulhoso. Talvez Deus ele olhe para você e fale: não te conheço. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome e agradecemos pelo teu amor, tua graça e teu cuidado. Agradecemos, Pai querido, porque entendemos que a eleição, mesmo que muitas vezes não entendida pelas nossas mentes, esta eleição é uma eleição que procede de Deus. Nós não temos mérito e nós temos cada vez mais, Pai querido, como João Batista, pedir que o Senhor cresça e nós diminuamos. Nos abençoa, Pai querido, te pedimos com o entendimento, com a digestão dessa palavra, o mais importante que nós possamos aplicar nas nossas vidas nessa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso querido